Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E vamos buscar mais uma empresa do agro, estamos falando aqui da Brasil Agro, Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas S.A. É uma empresa que ela tem uma modalidade de negócio bem diferente, bastante inovador, né? Aqui no Brasil, até então, não tínhamos uma empresa que atuasse da maneira, né, nesse modelo que a Brasil Agro começou a empreender aqui no Brasil. Só que esse modelo veio da história da Brasil Agro, antes de Brasil Agro, mas a gente vai contar toda essa história para você. Até porque a Brasil Agro foi uma indicação aqui dos nossos inscritos, do meu amigo Renan Caetano. Ô Renan, que bom ter você conosco, um prazer poder lhe atender. E também quem sugeriu a Brasil Agro foi o Gustavo Faria, grande Gustavo também. Muito bom ter você conosco e é muito bom ter todos vocês conosco aqui. Mas caso vocês também queiram participar e mandar sugestões, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrafim, manda sua sugestão, aproveita, faça sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Mas estava falando do modelo da Brasil Agro, só para você entender, né, como é que funciona todo o modelo da empresa, a gente tem que voltar no tempo lá em 1936, quando a empresa belga, a Crédit Foncier, se estabelece na Argentina. E aí, para fazer administração de imóveis, até porque, como ela era uma financeira, então ela fazia a penhora, né, de imóveis, e só que daí, naturalmente, que tinha aquele banco de imóveis ali, que depois iriam para leilão, aquela situação toda, né, complicada das empresas ali, tentar vender esses imóveis aí, recuperar o capital que havia sido investido. Então, aí eles criaram uma empresa chamada Cresud, e a Cresud era uma subsidiária dessa Crédit Foncier, que o que ela fazia? Ela seria uma grande administradora desses imóveis. E dentro desses imóveis, e tinha tanto os imóveis agrícolas lá na Argentina, como também os imóveis urbanos, né? E aí, então, dentro desse processo de administração, qual que era o objetivo deles? Era melhorar, né, investir nessas propriedades, melhorar as propriedades para poder pegar um valor melhor na hora da comercialização ou na hora do leilão desses imóveis. E aí começou então toda essa política de investimentos nesses imóveis, justamente que a ideia não era ficar com os imóveis, era melhorar e vender esses imóveis ali. E daí na década de 50 já abre o seu capital lá na Argentina e passa a ser uma sociedade anônima de capital aberto e tem o seu controle adquirido por um grupo chamado IRSA, né? E aí o IRSA passa a ser também um dos acionistas dessa Cresud. Mas um dos países que tem uma infinidade de terras é justamente o Brasil. E aí esse grupo vem para o Brasil no ano de 2006 e aí cria uma empresa chamada Brasil Agro. E qual que era o objetivo da Brasil Agro? Era justamente comprar áreas agrícolas, fazendas, né? E aí, naturalmente, melhorar essas fazendas e botar à venda. Mas enquanto não vende essas fazendas, então eles iam plantando, iam criando gado, justamente para gerar renda dessas áreas que estavam ainda como o estoque dessa empresa ali. Então ela se transformou numa empresa de compra, desenvolvimento, exploração e comercialização desses imóveis ali. E aí, então a ideia é o que é? Transformar a terra, enquanto não vende, faz o fluxo de caixa com a produção da terra, né? E ganha também em termos de valorização dessa terra. E aí nessas terras o que eles fazem? Plantam soja, plantam milho, cana-de-açúcar, criam gado, né? E aí na sequência, a hora que surge uma oportunidade boa, eles vendem essas terras. Caso não surja uma oportunidade boa, continua explorando as terras. Tanto é que tem fazendas aqui, tanto no Brasil, no Paraguai, mais de 21 mil cabeças de gado, 1.800.000 toneladas de carne produzida, 134 mil toneladas de grãos e 78 mil hectares de terra. E aí um dos sócios também aqui no Brasil dessa empresa é o L. Horn também da Cirela, que faz parte também do controle societário. Claro que o controle societário da empresa pertence ainda à Cresud, mas o L. Horn tem aproximadamente 5% de participação nessa empresa. E aí constantemente a gente vai ver dentro dos números da empresa, que de repente dá um salto com a venda de uma dessas propriedades, né? E depois aí já saem recomprando outras propriedades,
e aí vão seguindo a trajetória dessa empresa aqui. Mas para que possamos saber como que está a situação econômica e financeira da Brasil Agro, trouxe para vocês aqui os balanços, só que os balanços deles são encerrados no dia 30 de junho, não é balanço de janeiro a dezembro, é balanço de julho a junho. Então eu trouxe aqui os balanços lá encerrados em 2019, 2020, 21, 22 e também trouxe aqui o terceiro trimestre que encerrou agora em março, terceiro trimestre do exercício social da empresa, para que a gente possa acompanhar como está a sua situação econômica e financeira. Então, vamos aos números. Então, como falei para vocês, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Brasil Agro, Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas S.A., e também, como havia mencionado, os balanços dessa empresa não são encerrados em 31 de dezembro, eles são encerrados no dia 30 de junho de cada ano. Então, por isso que nós vamos ter aqui os balanços em 30 de junho de 2019, de 2020, 21, 22, e agora o balanço, esse aqui seria o balanço do terceiro trimestre, porque o balanço de fechamento deles mesmo ocorrerá no dia 30 de junho de 2023. Então, aqui são as informações até o terceiro trimestre da Brasil Agro. Mas para podermos entender o que é a empresa, então vamos olhar aqui essa parte de ativo. O ativo são todos os bens e direitos que a empresa tem. É como se olhássemos assim o patrimônio da empresa e desejamos saber aqui qual que é o tamanho da empresa. É esse aqui, ó, 1 bilhão 357 milhões. É tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa. E uma característica também da Brasil Agro, que ela registra muito dos seus imóveis, né, dos seus terrenos, das suas fazendas, registra aqui como um ativo realizável a longo prazo. Não registra ele como imobilizado, como investimento, eles registram no ativo realizável a longo prazo, com base no que está lá no balanço da empresa extraído do site da CVM. E essa parte de cima é o ativo circulante, que também é chamado de capital de giro, os recursos que a empresa utiliza no seu dia a dia para o seu funcionamento, que lá em 2019 totalizava 440 milhões de reais. A empresa fecha com 110 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 127 milhões em contas a receber e os estoques de 97 milhões de reais. Já no ano de 2020, a Brasil Agro ela dá um salto, vai para 2 bilhões e 44, e aí acontece aqui um aumento dentro dessa aquisição de mais fazendas, aí, de mais propriedades e também de contratos de arrendamento, então aumenta aqui o realizável a longo prazo. E aumenta também o capital de giro, que vai para 642 milhões de reais. A empresa fecha com 171 milhões de reais em dinheiro, 184 milhões em contas a receber e os estoques de 138 milhões de reais. Chegando no ano de 2021, aí a empresa ela vai para 3 bilhões 428 milhões de reais. E aí o que nós observamos aqui também é que devido à venda de propriedades, esses recursos entram aqui no caixa, tanto é que o caixa ele vai para 1 bilhão e 59 milhões no dia 30 de junho de 2021, com capital de giro total de 1 bilhão 760. Também temos aqui um contas a receber de 193 milhões e os estoques que agora totalizam 265 milhões de reais. Já em junho de 2022, a empresa ela até apresenta aqui uma pequena queda, fecha em 3.345, e o capital de giro diminui para 1 bilhão 588 milhões, diminui o volume de dinheiro em caixa, mas em compensação aumenta o contas a receber e também uma pequena elevação aqui na conta dos estoques da empresa. Chegando em março, agora, terceiro trimestre do exercício da empresa, ela totaliza aqui 3 bilhões 332 milhões de ativo. E o capital de giro recua mais um pouquinho para 1 bilhão 361 milhões. Reduz o volume de dinheiro em caixa para 251 milhões. Também uma pequena queda aqui no contas a receber, que agora é de 354 milhões, e os estoques que fecham em 258 milhões. Então, por aqui você vê como que vem se comportando os números do patrimônio, do ativo da Brasil Agro. Agora vamos olhar também a parte de endividamento e a parte do capital próprio da empresa. Lá no ano de 2019, ela tinha uma dívida total de 477 milhões, 35,1%, e trabalhava com 880 milhões de capital próprio, 64,9%. Já no ano seguinte, o endividamento ele dobra, vai para 922 milhões de reais e agora passa a ter um peso de 45,1%. No ano seguinte, aí o endividamento ele sobe aqui, cresce em valor nominal para 1 bilhão 245 milhões, porém o peso da dívida ela passa a ser de apenas 36,6%, praticamente voltando ao nível lá de 2019. Chegando no ano de 2022, junho de 2022, a dívida recua para 1 bilhão 129 milhões, 33,8%.
E agora, no terceiro trimestre, encerrado agora em março de 2023, ela tem uma dívida total de 1.294 bilhões de reais, com 38,9% o peso da dívida. Então a dívida que era de 35 vai para 45, cai para 36, cai para 33,8, sobe agora para 38,9%. Então é o endividamento da Brasil Agro. Já os resultados produzidos pela empresa, também com os balanços encerrados a cada mês de junho, lá em 2019 tinha um faturamento de 555 milhões, esse faturamento no ano de 2020 foi para 705 milhões, em 2021 para 1 bilhão 220 milhões e agora para 2022 fecha com 1 bilhão 918 milhões de reais. Há que se destacar aqui também que muito dessa elevação se deve justamente ao preço das commodities, que principalmente no ano passado tiveram um valor bastante elevado e esse ano já caiu o valor das commodities, principalmente da soja. E aí, fechando aqui o terceiro trimestre com apenas 735 milhões. Então, nós olhamos aqui que, fechando um ano todo aqui, nessa proporção aqui, fecharia com um faturamento total aí de 1 bilhão aproximadamente nesse exercício. E aí, quando você observa essa queda nas vendas aqui, é que muitas vezes esses faturamentos extremamente elevados, eles ocorrem justamente em função de venda de propriedades, né? Então, além da venda da propriedades, elas também trabalham com o valor da commodity, também com o valor do dólar. Então, quando cai o faturamento para 1 bilhão, é que justamente talvez não haja venda de propriedades, né? E também pode ser não, e é muito decorrência também da queda do valor das commodities, que afeta bastante o faturamento da empresa. Mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo. Lucro líquido, 177 milhões lá em 2019, 119 milhões em 2020, 317 milhões em 2021, agora em 2022 fecha com um lucro de 520 milhões de reais e nos 9 meses desse exercício acumula um lucro de apenas 25 milhões. Tanto é que as margens aqui que eram de 31, 17, 26, 27, esse ano a margem muito apertadinha, apenas 3,5%. Mas vamos olhar agora de perto a situação financeira da Brasil Agro através desses quadros que eu apresento para vocês, mostrando a liquidez geral e a liquidez corrente. A liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, ela sai com um índice de 2,61, cai para 1,97, sobe para 2,59 em 2021, para 2,74 em 2022 e agora até março de 2023 vem com uma liquidez geral de 2,33 para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo. Ela dispõe de R$ 2,33, paga, sobra bastante, uma empresa muito tranquila financeiramente. E a liquidez corrente, que mede o curto prazo, o dia a dia da empresa, o índice também, ele vem lá com 1,95, cai para 1,61, sobe para 2,66 em 2021, 3,28 em 2022 e agora até março fecha com 2,25 para cada R$1 de dívida que vence. No dia a dia, no curto prazo, a empresa dispõe de R$ 2,25. Portanto, é uma empresa que trabalha com folga financeira, uma empresa que não tem problemas financeiros. Já o endividamento nesse quadro aqui, nós vamos observar o comportamento e o tamanho da dívida da Brasil Agro, que ela sai com 35,1%, sobe para 45,1% em 2020, já em 2021 ela recua para 36,3%, no ano de 2022 33,8% e agora esse ano vem trabalhando com endividamento de 38,8%. De tudo que a empresa tem, ela deve 38,8%. Já nesse quadro aqui temos também os índices de rentabilidade, os principais índices de rentabilidade, a começar pela margem líquida. E o que é a margem líquida? Tudo aquilo que a empresa ganha com base no seu faturamento, depois de pagar os custos, despesa, resultado financeiro, impostos, sobrava lá em 2019 31,9%. Já no ano seguinte, essa margem líquida cai para 16,9%, sobe em 2021 para 26%, em 2022 sobe para 27,1% e esse ano que as margens despencaram para 3,51%. Já a rentabilidade do ativo, que são os ganhos em relação a todo investimento feito no patrimônio, ele vem com uma rentabilidade de 13,04%, e essa rentabilidade cai no ano seguinte para 5,8%, em 2021 sobe para 9,3%,
e em 2022 fecha com 15,5%. Então, em relação a tudo que foi investido, a empresa ganhou 15,5%. Já o terceiro gráfico ali à direita é a rentabilidade do PL, que mede o ganho dos acionistas. Os acionistas que tinham as ações da Brasil Agro nesses respectivos exercícios tiveram ganho de 20,1% em 2019, 10,7% em 2020, 14,5% em 2021 e 23,5% em 2022. Não trago para vocês aqui o último exercício, até porque como esse índice a gente trabalha com critério anualizado, então teria uma informação distorcida, mas com certeza os índices serão bem menores, visto o lucro da empresa ter caído bastante nesse último exercício aqui. Mas o que eu quero trazer para vocês também é esse quadro trazendo os indicadores relacionados às ações da empresa. Uma ação da Brasil Agro vale patrimonialmente R$ 19,91. Porém, para você comprar essa ação, você vai pagar R$ 24,72. Repare que o valor de mercado é bem superior ao valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,24. Quer dizer, as ações da Brasil Agro são vendidas com ágio de 24%. Lucro por ação, 56 centavos nos últimos 12 meses, o que dá uma rentabilidade da ação de apenas 2,27%. E por que essa rentabilidade baixa? É justamente porque ela pega os últimos 12 exercícios, os últimos 12 meses. E aí, nesses últimos 12 meses, é que o lucro da empresa também despencou, proporcionando uma rentabilidade bem menor do que o habitual da empresa. Dividendos por ação. Em 2022, a empresa distribuiu R$ 3,25 a título de dividendos. A relação preço/lucro agora, com esse lucro baixo, ele pulou para 44 anos. Então, para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa, iria levar 44 anos. Lembrando que esse índice, quanto maior, mais cara é a ação, quanto menor, mais barata é a ação. Free float, 45,20% das ações da Brasil Agro estão sendo negociadas livremente na bolsa, fora da mão dos controladores. Lembrando que o controlador principal é a Cresud, né? E o tag along da empresa é de 100%. Isso quer dizer que se a empresa for vendida, é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento que seria dado para os acionistas majoritários. Nesse quadro aqui, trago para vocês também um gráfico mostrando o comportamento do valor das ações da Brasil Agro nos últimos 5 anos. Lá em 2018, as ações eram comercializadas a R$ 13,50. E ainda em 2018, avançando para 2019, ela já passa a trabalhar num outro patamar de R$ 16. Chegando em 2020, quando ela estava ali até ameaçando uma subida, vem a pandemia, mas a pandemia teve um efeito muito curto. Só teve um V que você vai vendo ali no meio do quadro, mas as ações já se recuperaram, já voltaram para a faixa de R$ 20, e aí daí elas vão disparando, chegando no final do ano de 2020, cotado ali na faixa de R$ 25. Depois daí, em 2021, vive um momento maravilhoso, com as ações batendo em R$ 34, e aí a gente vai ver diversas oscilações ali para cima e para baixo, as ações chegando a cair para R$ 24, depois ela sobe novamente lá para a faixa de R$ 34, cai novamente ali para R$ 23, sobe novamente para 32, enfim, é um vai e vem ali. O valor das ações da empresa, ela tem muita flutuação, né, no valor dessas ações. E agora em 2023 ela vem trabalhando na faixa de R$ 23, R$ 24, culminando agora com uma cotação no dia da gravação desse vídeo aqui, na faixa de R$ 24,72, uma ação da Brasil Agro. Então por aí você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Brasil Agro S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Brasil Agro, Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas S.A. E aí você já conheceu qual que é o modelo dessa empresa, como que ela funciona, né? E aí, naturalmente, não só pela história dela você já entende como que funciona a empresa, mas através dos seus números também você já começa a entender melhor todo o funcionamento da empresa. E esses números todos você pode aprender também a interpretar esses números aqui. Inclusive, nós temos o nosso curso de análise de balanços para investimentos lá na plataforma Hotmart. No vídeo aqui, na descrição, nós temos o link de acesso e também do curso de Valuation, onde você vai poder aprender a interpretar essas demonstrações contábeis. E ao buscar essas informações contábeis lá do site da CVM, do RI das empresas, aí você busca os números
deixa dentro de uma planilha e a partir dali, só no olhar ali, você já consegue identificar se uma empresa está vindo bem ou não, se vale a pena, se não vale a pena investir naquela empresa, avaliando risco, avaliando retorno, tudo isso aí através de um processo chamado análise de balanço. E aí você pode participar também e será bem-vindo também lá na plataforma Hotmart. E aí, quando você começar a dominar bem essa parte de números, que não é difícil, né? Aí você já vai poder escolher melhor, escolher com consciência as empresas nas quais pretende investir e vai fazendo seus investimentos e construindo o seu patrimônio. E a ideia desse patrimônio qualquer, justamente poder lhe proporcionar uma vida mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.